Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos aos canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Está começando mais uma palestra espírita online. Como temos dito, aqui o Espiritismo nos convida a uma reflexão sobre as leis naturais e aos valores espirituais a partir da nossa própria consciência, dentro da lógica e em harmonia com a sabedoria e a caridade. Como todo trabalho que fazemos de forma presencial na nossa sociedade espírita, vamos começar o nosso também uma oração de abertura. Então, elevemos os nossos pensamentos, aliviemos as batidas do nosso coração. Pensamos em Deus, em Jesus, e com o pensamento elevado, vamos pedir para este amigo de todas as horas, nosso querido Mestre, que nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor, que possamos mais uma vez desfrutar da sua imensa paz, que possamos sermos abençoados, protegidos e amparados por Ele e por suas falanges benfazejas, bem como de Maria de Nazaré, nesta prova difícil a qual estamos sendo submetidos de forma coletiva, que é a pandemia. Nos proteja, Senhor, nos dê coragem, nos dê fé para carregarmos a nossa cruz. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Então, queridos amigos, estamos iniciando um novo ano. Sim, o ano de 2020 já passou. Entramos em 2021. E como todos os outros anos, fizemos uma série de promessas. Revisamos sonhos, ideais, traçamos metas, objetivos e fizemos uma retrospectiva do ano que passou. Ou em família, ou com os amigos, ou mesmo sozinhos. Ingressamos no ano cheios de esperança, não é? Todos nós, sem exceção, desejamos para o 2021 saúde, paz, harmonia e prosperidade material. Isso também é verdadeiro, não é? Pois bem, se em anos anteriores nos esquecemos de desejar bom ano para o nosso próximo, desejar para todos aquilo que gostaríamos que fosse reservado para nós, nessa entrada de ano, pelo menos, um item coletivo nós não esquecemos. Qual? Desejar que a pandemia seja controlada, seja erradicada e que a vida volte à normalidade que nós vivíamos. Que as vacinas cheguem logo para nós, para todos. Não é? Mas será que realmente estávamos pensando em toda a humanidade ou somente em nós? Bem, ao certo é que este tema também se refere ao comportamento humano, às suas variáveis, aos seus desafios, os seus nuances, e por isso temos pautado nossas reflexões. É um compromisso da doutrina espírita com a humanidade. Colocar temas doutrinários e evangélicos que permitem uma reflexão sobre o que nos é ensinado num estudo contextualizado com o nosso dia a dia, com as nossas vidas,
Como podemos então aproveitar os ensinamentos de Jesus e a filosofia espírita? Como fazer isso? Como fazer disso uma ferramenta de auxílio no nosso ir e vir, no nosso dia a dia? Pensando nisso hoje, vamos tratar do seguinte tema: livre-arbítrio e responsabilidade, que tem muito a ver com o nosso comportamento atual, com o nosso ir e vir atual e com as consequências das nossas atitudes para nós e para a humanidade. Este tema está contido na 10ª lei moral inserida no Livro dos Espíritos. Lei de liberdade, que por sua vez é uma das 12 leis em desdobramento da lei natural, que é a lei de Deus, que trata este livro, o Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte. E vai da questão 614 a 919. Num fecho magnânimo de Santo Agostinho, comentando as características da pessoa de bem, bem como a forma de como devemos fazer o enfrentamento da nossa reforma íntima. Começando então, começamos com uma pergunta. Existe relação entre livre-arbítrio e responsabilidade? Bem, é o que vamos ver. Vamos começar então pelo conceito de liberdade. Segundo o dicionário Aurélio, faculdade de pensar, liberdade é a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Poder agir no seio de uma sociedade organizada segundo a sua própria determinação, dentro de limites impostos pelas normas definidas. Grifei, dentro dos limites impostos pelas normas definidas. Então, liberdade pode ser entendida como o estado de uma pessoa livre e isenta de restrição externa ou de coação física ou moral. Pode ser entendida como exercer livremente a sua vontade, como uma condição do ser em não ser cativo, não viver em cativeiro, como independência, como autonomia. Isso é liberdade. Mas possuímos liberdade absoluta? Eu tinha grifado lá. Pois bem, para haver progresso, o ser humano precisa interagir com seus semelhantes. Não existe voo solo, precisa interagir com seus semelhantes. Então, lá na questão 826 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que, desde que haja dois seres juntos, há direitos a respeitar e, portanto, não teremos liberdade absoluta. Percebem? Percebem? Que a liberdade tem regras. Tem regras. E aí vocês verão que o livre-arbítrio tem tudo a ver com liberdade. Mas tem uma regra de ouro que eu não podia deixar de inserir nesse nosso trabalho, nessa nossa pequena reflexão, que é um enunciado de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, portanto, dentro do Sermão da Montanha. E o que Jesus diz que tem relação com o tema? Não faça aos outros o que não gostaríeis que fizesse a você. Não faça aos outros o que não gostaríeis que fizesse a você. Porque isso faz toda a diferença no manuseio do nosso livre-arbítrio. E o que seria então livre-arbítrio?
a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Está lá no livro As Leis Morais, no item O Livre-Arbítrio, de Rodolfo Caligares. E existe relação entre liberdade e responsabilidade? Evidentemente que sim. É aí que nós vamos entender por que eu escolhi esse tema e por que ele é tão atual. Liberdade e responsabilidade são correlatas no ser e aumentam de acordo com a sua evolução. É a responsabilidade do ser humano que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientais. A noção de moralidade é inseparável da noção de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento. E a gente sabe que é restrita, mas está evoluindo. Por quê? Porque o progresso é um conceito de evolução, é a evolução em andamento. E é a extensão do livre-arbítrio no indivíduo frente à sua coletividade. E o que precede tudo isso? Pensamento e consciência. Por que pensamento e consciência? Porque através do pensamento o ser goza de liberdade absoluta, sem limites. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 833. Pode-se impedir a manifestação do pensamento, mas não podemos aniquilá-lo. Pelo pensamento, nós temos liberdade absoluta. Já a consciência, ela é o centro da personalidade. E não é somente a faculdade de perceber, mas também é de sentir, de viver, de agir, de pensar, de querer. Então, dentro deste conceito, desta dicotomia, quanto maior o estado de consciência, de amadurecimento espiritual, maior é a liberdade de agir. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 21. E dentro deste contexto, não poderíamos deixar de citar uma frase magistral do apóstolo Paulo, porque ele fala de liberdade. E o que ele diz sobre liberdade? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Eu posso, com o uso do meu livre-arbítrio, eu posso fazer. Eu posso executar. Eu posso querer. Mas na dualidade, e aí ele aponta bem, nem tudo me convém, eu tenho que escolher entre o bem e o mal. Aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Aquilo que me é proveitoso e aquilo que me prejudica. Então, é disso que nós estamos falando em meio à pandemia. É disso que nós estamos falando. Enquanto que a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrições conforme o nível evolutivo de cada espírito. À medida que estes espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal neles está bem mais definida. A consciência não esclarecida, por exemplo,
ela fica no nível do primitivismo, da animalidade. Ela pode alimentar ideias malsãs, pode gerar e provocar ações morais abusivas, resultando em sofrimento e desarmonia para si e para o próximo. Então o assunto não é interessante agora, em que nós temos regras para exercitar o nosso livre-arbítrio, a fim de que nós nos protegemos e o coletivo se proteja, a fim de que a saúde pública se fortaleça? Então, nesse sentido, a pessoa possui livre-arbítrio para praticar seus atos? Tem liberdade de pensar, como eles disseram lá na questão 843. Tem liberdade de pensar e de agir. Sem livre-arbítrio, o ser humano seria uma máquina. Sem livre-arbítrio, por exemplo, ele não seria responsável pelo mal que praticasse, nem teria méritos pelo bem que fizesse. O processo de amadurecimento espiritual, no entanto, é gradual. Está ligado diretamente a quê? A lei do esforço próprio. Quanto mais nos esforçamos, como eu falei lá do Santo Agostinho no início, no burilamento da nossa alma, do nosso espírito, quanto mais lapidamos o nosso ser, maior amadurecimento espiritual temos, melhor capacidade de usar o nosso livre-arbítrio. E uma coisa que tem que ficar definida para que possamos entender este processo é que, mesmo que tenhamos a liberdade de decidir entre aquilo que queremos, o arrastamento para as coisas ruins, ele só existe por nossa vontade fraca de resistir. Porque se tivermos vontade forte de resistir, não há arrastamento irresistível que nos obrigue a fazer. Então, meus queridos, percebam que o que nós estamos fazendo em meio à pandemia é o que nós queremos. E isso terá consequências. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida, construa o seu futuro, porém, sempre entendendo que esse direito tem limitações. Tem limitações nas regras impostas pela vida em sociedade. Mas à medida em que nós aprendemos a associar as noções de liberdade que possuímos com a ferramenta do livre-arbítrio e responsabilidade, melhor nós vamos exercitar a ferramenta do livre-arbítrio. Então seremos impulsionados por um sentimento diferente, um sentimento superior, um sentimento desenvolvido em ações amorosas. Faz toda a diferença. Amor ao próximo. Lembram de Jesus? Querer para nós aquilo que nós queremos para os outros, ou não querer para os outros aquilo que não queremos para nós. Então a pessoa percebe instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que isso foi colocado dentro de nós por Deus para sermos felizes. Nós trazemos na nossa própria consciência a compreensão desses limites. E o direito natural de liberdade sempre estará atrelado ao de responsabilidade. Quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. E quanto mais responsável ele é, mais liberdade ele tem. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito. E isso ao longo de muitas vidas, de muitas experiências, tanto no plano material como no plano espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais para conosco mesmo.
e depois com aqueles próximos que nós temos, nossos familiares, para só então atingir a rua, atingir o público, atingir o irmão de caminhada. Mas o momento que nós vivemos é deste amadurecimento, da responsabilidade da prática dos nossos atos para atingir a coletividade. À medida que nós aprendemos a associar as noções de liberdade e responsabilidade, usamos melhor o nosso livre-arbítrio. Somos mais tolerantes, mais disciplinados, mais amoráveis, somos mais caridosos, somos mais compreensivos. Tudo subproduto do amor. Não podemos deixar de considerar, entretanto, que esse processo, sendo lento e gradual, vai depender do nosso próprio esforço. E é o momento da gente fazer essa convocação, do esforço individual de entender que, lutando pela nossa proteção, estaremos protegendo os nossos semelhantes. Porque as nossas imperfeições espirituais, elas refletem o nosso estado evolutivo. E não queremos passar por primitivos ou por selvagens, ou queremos. Nesse sentido, os orientadores espirituais nos esclarecem que as nossas predisposições instintivas, elas tendem a atuar, elas tendem a aparecer, elas tendem a nos provocar a praticá-las. Mas não existe arrastamento irresistível, como eu falei anteriormente, desde que nós tenhamos vontade de fazer a coisa certa. E quando esta vontade fracassa ou ela é fraca, nós recebemos a responsabilização deste comportamento. Seja adoecendo o corpo ou o espírito, seja na companhia espiritual indesejada, porque vai nos obsidiar, vai nos prejudicar. Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 845. Então, meus queridos, o livre-espírito o livre-arbítrio, digo assim, o livre-arbítrio é a expansão da personalidade, é a expansão da consciência. Para sermos livres é necessário que nós queiramos ser livres e precisamos fazer esforço para sermos livres, nos libertando da escravidão da ignorância, das paixões baixas, substituindo o império das sensações, dos instintos, pela razão e pelas práticas amorosas. Concluindo nosso trabalho, então, nos esclarece o Espiritismo que, pelo uso do livre-arbítrio, construímos o nosso destino, que poderá ser de dores ou de alegria. Estamos diante desta encruzilhada, para nós e para o próximo. Quanto mais livre é o espírito, mais responsável ele será. E, notem bem, o Espiritismo nos esclarece que fatalidade e determinismo que afetam a nossa vida derivam da escolha das provas. Elas só existem no campo da escolha das provas. Se nós tiver que passar por alguma coisa que já está determinada, foi nós que escolhemos por ocasião do nosso planejamento reencarnatório. Entendendo esse processo desta forma, nós saberemos que o livre-arbítrio consiste em capacidade de plantar o que nós quisermos. E a responsabilidade na justiça divina de colher exatamente o que nós plantamos. Este é o nosso recado de hoje, queridos irmãos. Reflitamos bem a respeito do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, porque ela está atrelada à responsabilidade. E neste momento de pandemia, nós somos convocados a sermos responsáveis para a proteção da humanidade. Nada de aglomerações,
nada de desrespeito às orientações sanitárias, porque estas estão postas para preservar a nossa saúde e a saúde do nosso próximo, do nosso familiar, dos nossos amigos, da humanidade. Vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento, colocando as águas junto aos nossos aparelhos, tendo em vista que elas serão fluidificadas pelos espíritos que nos acompanham. Temos sempre companhias espirituais. E neste propósito que estamos aqui, temos a certeza que as nossas companhias espirituais são boas e vão fluidificar a nossa água e vão trabalhar no nosso campo energético. Serenem os vossos corações, relaxem vossas cadeiras, limpem as vossas mentes e lembrem-se de Jesus, de Maria de Nazaré e de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, para com ele dizer: prossigamos servindo com o Mestre, certos de que, quanto mais doarmos em favor dos sofredores, mais receberemos do alto, na forma de amparo necessário às lutas que nos dizem respeito. Sigamos estendendo os braços aos irmãos em prova. Caminhemos olhando para os infelizes, auxiliando-os conforme nossas forças, convictos de que o Cristo nos vê e nos conduz nos momentos em que somos chamados aos nossos testemunhos inevitáveis. Esforcemo-nos no trabalho de ajuda ao próximo, quer ofertando o pão que alimenta o corpo ou o ensinamento que sustenta o espírito, conscientes de que a nossa tarefa de amor com o Mestre é amparo a nós mesmos. Que a nossa vida seja uma intensa vivência cristã, nos detalhes mais singelos do cotidiano. Sentir o Cristo fluir dentro de nós é aproveitar todos os momentos para auxiliar ao próximo. É ir ao encontro de Deus. O amor é, sem dúvida, a expressão máxima das leis de Deus que trazemos em nossa consciência. Pratiquemos, passemos adiante e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim